Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Se você está chegando agora, o Juridicast é produzido pela Javali, consultoria especializada em marketing e business development para o mercado jurídico. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que está cada vez mais presente nos escritórios de advocacia que buscam crescer com estratégia, que é o desafio de gerar novas oportunidades dentro da própria base de clientes. Fazer cross-selling e upselling pode parecer simples na teoria, mas na prática envolve cultura, estrutura, timing e, sobretudo, conhecimento real das dores dos clientes. Para aprofundar essa discussão, recebo hoje no Juridicast o Adriano Carneiro, que é advogado e diretor comercial do Mansur Murad Advogados. Ele é responsável por liderar a frente de novos negócios no escritório e tem enfrentado de perto os dilemas e aprendizados dessa agenda. Adriano, seja bem-vindo ao Juridicast. Leandro, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você. É meu primeiro podcast, então é a primeira vez que eu estarei diante deste desafio de falar um pouquinho sobre a minha rotina e espero que seja um bate-papo bacana e que as pessoas possam se beneficiar desse tema tão interessante. Que bom tê-lo aqui com a gente. Sei que você é também um ouvinte do Juridicast, Adriano. E entrando no tema, quando a gente fala em desenvolvimento de negócio na advocacia, o olhar normalmente costuma recair sobre a conquista de novos clientes. Mas por que explorar oportunidades em clientes da casa, ou seja, da carteira, né? Seja via cross-selling ou upselling? Ótima pergunta, Leandro. Eu acredito que as pessoas possam partir de uma falsa premissa de que tudo já foi feito com aquele cliente que já está na base. Tá. E eu não acredito muito nisso, especialmente na parte de escritório de advocacia, porque sempre há mais para se fazer pelo cliente, sempre existe uma dor nova, uma oportunidade, um movimento. Então é muito fácil partir da premissa de que precisamos de novos clientes para aumentar receitas. Por outro lado, em que pese movidos pelo desejo do novo, a novidade em si, vender para os clientes da base tende a ser muito mais fácil, sendo que nós já temos um relacionamento com eles e já rompemos a barreira da confiança. Para você apresentar novas soluções para um cliente, se ele já te conhece e já teve contato com o que o escritório pode produzir, muitas vezes ele será um ótimo vetor para conversar internamente naquele cliente, falando, faz muito sentido contratar o escritório, eles já me ajudaram com aquela dor, eles já me tiraram de uma situação complicada e foi muito positivo. Vamos marcar uma reunião? E aí você consegue levar, de repente, uma outra área, um novo serviço para o seu cliente. E aí, Leandro, a boa gestão da base é fundamental para você entender o que você já faz com aquele cliente, para você não apresentar uma proposta que de repente já tenha sido colocada em outro momento, ou de repente quando o cliente não está num bom momento financeiro ou passando por uma reestruturação. Então, esses são, como primeiras colocações, os principais pontos de eu enxergar o cross-sell e o upsell como ótimas ferramentas, sendo que o cross-selling, para mim, ele é fundamental na retenção do cliente. O custo de troca de prestador de serviços fica maior quando você tem 2 ou 3 áreas já ali destacadas. Então, se ele já te conhece no trabalhista, no tributário, no cível, e ele, de repente, tem uma prestação de serviço que não esteja tão adequada, ele vai pensar muito que os outros sócios, que as outras áreas da empresa já são bem cuidadas e fica mais difícil dele te trocar por um simples erro, por um descontentamento leviano. E Adriano, quais são os principais desafios para se fazer cross-selling em um escritório de advocacia que tem várias áreas de atuação? Aqui temos alguns bons desafios que merecem atenção. É muito comum, dentro de uma mesma estrutura, você ter unidades de negócio que funcionam numa estrutura de silos. Basicamente, elas trabalham de forma completamente diferente das demais. Isso é o padrão, né, Adriano, até do mercado? É padrão. E precisamos combater isso para oferecer melhores soluções aos nossos clientes. E aí entra um segundo ponto, a falta de comunicação. Então, muitas vezes, a área está desenvolvendo algo incrível com aquele cliente e não compartilha numa reunião executiva, numa reunião de sócios, que aquele cliente está muito aberto a novas possibilidades, que o relacionamento evoluiu e esse acaba sendo um desafio. Eu vou te dizer que é muito padrão dos escritórios, porque a comunicação é algo que os advogados ainda têm muito espaço para explorar. E, por outro lado, existe uma questão de competição interna. Às vezes, ele não quer levar uma outra área porque ele está ali consumindo todo o wallet share daquele cliente. Então ele fala, não quero dividir isso nem internamente. Então, em escritórios full service, é possível que você tenha ali uma briga de egos, uma rixa entre sócios. São desafios que, de fato, se apresentam. E tem um outro ponto que eu considero
que merece muita atenção, que são as metas não definidas. Se nós dentro do escritório não sabemos o que precisamos fazer para aumentar as receitas, se isso não é bem conversado entre os sócios, muito difícil que isso vire algo na rotina deles, que isso seja algo a ser trabalhado. E Adriano, tem também o fator cliente, né? Ou seja, às vezes um cliente ele tem mais de um escritório atendendo a empresa, né? E eventualmente ele tem o trabalhista com um escritório, o tributário com outro, o civil com outra banca, né? Como contornar uma eventual resistência de um cliente que já está satisfeito com o fornecedor atual em uma determinada área? Esse é um desafio que eu tenho diariamente no escritório. E eu imagino. Seja para trazer novos clientes, que aí eu tenho que romper completamente a barreira do atendimento que ele tem, mas é muito comum no mercado de propriedade intelectual de um cliente ser atendido por um full service, mas ele não ter um escritório, ele ter um escritório, melhor dizendo, em propriedade intelectual, um escritório nichado para resolver aquela demanda. E aí, um jeito de romper essa barreira que possa existir no cliente de o custo de troca é apresentar uma proposta de valor complementar. Vou dar um exemplo, Leandro. Eu já sou atendido por este escritório na minha carteira massificada ali, tem ali uma parte, uma unidade de negócio que cuida do meu registro de marcas, mas às vezes eu estou com uma dor muito grande numa marca específica e aquele prestador não é habitual para ele ir até o judiciário, iniciar uma disputa, ele não faz esse tipo de serviço. E aí eu posso entrar com uma proposta de valor complementar falando, se teu prestador atual já te atende bem, estou vendo que o trabalho dele está bem feito e eu consigo complementar aqui, resolvendo esta questão específica, negociando com uma outra parte, entrando com uma ação judicial. Então, este pode ser um bom jeito de entrar e convencer o cliente a mudar. Outro ponto que eu considero crucial é trazer casos reais, que você já tenha trabalhado com outros clientes. Então, imagina um jurídico interno ali, aquele CPF que é responsável por controlar todas as demandas, ele tem que interagir com um escritório que faz o trabalhista, um que faz o tributário, um que faz propriedade intelectual. Imagina a possibilidade dele unificar tudo isso num único escritório e ter ali à disposição sócios de duas áreas para uma reunião estratégica. Isso tudo torna a vida dele mais fácil. A gente tem que se colocar na pele do cliente muitas vezes. E trazendo um caso real, dizendo o porquê da diminuição do custo interno para a empresa, ou de como um único prestador vai conhecer melhor as dores e as necessidades daquele cliente, podem ser ótimas soluções para a entrada. E por fim, existe a história de um projeto piloto para gerar confiança, o que muitas vezes é chamado no mercado de freemium. Vou entregar um primeiro serviço para você, talvez menor, até sem cobrar, para que você veja o meu potencial, para que talvez a gente tenha fit para continuar o nosso relacionamento. E funciona esse modelo de oferecer um freemium? Funciona. Funciona porque quando você conhece a sua concorrência, você consegue se posicionar diferente com aquele cliente. Então, se eu sei que existe um serviço que é prestado do jeito A, às vezes eu posso mostrar que do jeito B ele tem algum ganho, alguma vantagem, e ali faz sentido começar com algo estruturado, pequeno, que conquiste o cliente. Até porque, como bons brasileiros, a gente adora um desconto, adora alguma coisa de graça. Sim. E faz muito sentido abrir, às vezes, o relacionamento num cliente grande, investindo o nosso próprio capital, que é, no fundo, intelectual. E, Adriano, eu tenho uma questão aqui que eventualmente seja a dúvida de muitos dos nossos ouvintes agora, que é, em que momento da relação com o cliente você entende que é oportuno apresentar novas áreas ou serviços do escritório, né? Tem um timing certo para fazer cross-selling ou upselling de modo que não soe forçado? Essa é uma pergunta que tem muitas camadas, Leandro. Tá. Por quê? Não acredito que exista um timing certo, aquele momento perfeito em que tudo esteja alinhado para que o cliente acolha uma proposta, uma tentativa de início de relacionamento com maior facilidade. Porém, existem momentos sim que a gente pode forçar um bom upsell ou cross-sell. Depois que eu trago um cliente novo para o escritório ou depois que eu faço uma venda de um serviço grande, eu tento ficar distante desse cliente do ponto de vista comercial até que o meu time técnico entregue essa primeira demanda para que ele conheça o trabalho do escritório e para que não soe que eu estou olhando para ele simplesmente como uma coluna de Excel, como um portfólio a ser trazido para o escritório, mas sim como alguém que tem dores e problemas reais, como um parceiro. Tá. E um segundo ponto é a maturidade do relacionamento. Não adianta você tentar emplacar 3 ou 4 áreas logo de entrada, sendo que esse cliente ainda não está maduro para te levar para a diretoria, ele ainda não confia plenamente em você. E nós que somos latinos precisamos de um bom relacionamento, precisamos nos conhecer antes de confiar. Isso não vem da noite para o dia. E além de tudo isso, existe a dor do cliente. Será que ele está passando por alguma dor? Será que tem alguma coisa de fato a ser vendida? Essa percepção
percepção é crucial para a gente não queimar a largada oferecendo muitas áreas ou muitos serviços de uma vez. Para isso, Leandro, mapear o cliente, seguir notícias, quando o cliente posta, quando ele está em redes sociais, quando ele às vezes está em algum portal, é muito aliado do comercial para saber, houve uma aquisição, houve uma mudança relevante, este mercado do cliente está passando por tais dificuldades, e ali pode ser um ótimo momento para ligar já com um relacionamento estabelecido e falar, faz sentido a gente conversar sobre esse tema? Eu tenho uma solução que pode caber muito bem para essa demanda. E como ponto final, para mim, são as reuniões periódicas de resultados com o cliente. Se você está no dia a dia dele, e claro, não quero ser literal no dia a dia, mas a cada mês, a cada 3 meses... Estar próximo, né? O cliente lembra de você, estar próximo, estar de fato com um relacionamento ativo com esse cliente faz muita diferença. E Adriano, um dos pontos críticos que você mencionou agora há pouco é a questão dos silos, né? Que infelizmente acaba ocorrendo na grande maioria ou numa parte considerável do mercado jurídico, né? Ou seja, cada área é como se fosse um escritório à parte, né? E nesse contexto, muitos sócios eventualmente não conhecem as soluções, né? E os diferenciais das outras áreas da própria banca, né? Como criar uma cultura interna de colaboração e troca que facilite, né, esse conhecimento e no fim culmine num aumento do cross-selling, por exemplo? Ótima pergunta. Eu diria que começa logo no momento do onboarding de qualquer colaborador, quiçá um sócio novo, para aquela estrutura. Faz todo sentido que desde o primeiro dia ele seja apresentado a tal da cultura colaborativa, ele seja convidado a conhecer o que as outras áreas fazem, e aí, para mim, a melhor solução é treinamento interno. Chamar os sócios, fazer, de repente, uma reunião rápida com pitches de cada área, 5 minutos de apresentação. Eu sou o Adriano, faço isso, eu sou o Leandro, faço aquilo, porque aí facilita que ele conheça o que a própria estrutura oferece. E um aliado poderosíssimo aqui é o marketing, com um bom material, com um bom guia em bullet points sobre o que é feito pelo escritório, o que é entregue de valor pelo escritório. Isso ajuda muito o sócio a se posicionar e a lembrar durante uma reunião se é possível levar uma outra área ou um outro serviço. E aqui, Leandro, a liderança do escritório é o motor da colaboração. Se a liderança não tem isso bem estruturado, não colocou como meta, não apresentou a todos os sócios... A equipe não faz, né? A equipe não vai fazer, porque não está ali na visão do sócio que aquilo é importante. Então, hoje, muitos escritórios têm um guia interno de visite clientes, não deixe 3 meses sem aparecer alguma newsletter, algum conteúdo do escritório para ele não esquecer. Porque se você não é visto, você não é lembrado, e às vezes muda o gestor jurídico lá dentro, ele te troca e você não fica nem sabendo se você não está ali próximo. E eu que faço a rotina comercial ali no Mansur Murad, eu gosto de convidar os meus colegas, vem para uma reunião de prospecção comigo, venha entender o que eu falo, como eu falo, porque de repente isso pode ser muito poderoso para você no momento para trabalhar teu próprio upselling. Se você tem sempre aquele olhar atento ao que está acontecendo, você lembra que pode sair de uma notificação extrajudicial e ir para uma ação judicial, sendo um exemplo bem óbvio, mas só para deixar didático como isso é poderoso. E muitas vezes, Leandro, a gente consegue fazer isso na hora do almoço, na hora de tomar um café. Pô, me conta um pouquinho o que vocês estão fazendo, tem alguma iniciativa nova? Então a colaboração, ela precisa ser em todas as camadas, da liderança até a base do escritório. E você mencionou aqui que, né, é importante conhecer o que a área, né, do lado está fazendo no escritório, mas também o quanto que é importante conhecer em profundidade o cliente, além do que a gente já entrega para ele no dia a dia, né, como desafios, metas e até eventualmente questões não jurídicas para facilitar o cross-selling e o upselling. Eu tenho uma opinião forte aqui de que não existe vendas complexas sem o conhecimento do cliente. Você pode ter sorte, você pode naquele dia ter um empurrãozinho do destino, mas você não vai performar com consistência, você não vai aumentar as suas receitas de forma recorrente, com estratégia, sem conhecer o seu cliente. O mercado pede isso hoje para os advogados e para todos os setores. Até porque, Leandro, nós temos hoje um excesso de soluções milagrosas aparecendo em tudo quanto é lugar. Tem muitos coaches em redes sociais pregando que com 2 horas eles vão te ensinar a fazer muito diferente do que todo o mercado faz. Existe
aquela figura do vendedor antigo, aquele vendedor de enciclopédia que só te empurrava mais serviços sem nem saber se aquilo era importante para você. Então, o próprio cliente hoje pesquisa na internet, pesquisa com inteligência artificial. Ele pode perguntar para o ChatGPT, para o Gemini, para quem ele entender pertinente, como ele deveria contratar esse serviço, quais são as empresas especializadas. Então, o cliente vem hoje com muito mais conteúdo do que ele vinha nas décadas passadas. E isso força o advogado a conhecer o seu cliente. E aqui, o conhecimento, Leandro, ele vem em camadas. Não basta só conhecer o que a empresa faz lendo o site da empresa. Você precisa conhecer quais são as metas da empresa, quais são as metas da área que você já atende, da área que você quer atender. E mais do que isso, do seu ponto de contato no cliente. Nós não atendemos CNPJs, nós atendemos CPFs. É um clichê? Mas é muito verdade. Ele pode ter uma dor, ele ou ela, eles podem ter uma dor que merece um cuidado específico e ele vai te abrir as portas para outros setores ou para a resolução daquele caso. Então, eu te diria que não há hoje como fazermos vendas consistentes sem um conhecimento profundo. E qual que é o papel de metas e indicadores, Adriano, para estimular esse tipo de abordagem, né, voltada para cross-selling e upselling? Né? Porque muitas vezes a gente tem metas de novos clientes, né? E o que é importante, sem dúvida, mas e metas para upsell e cross-selling? Ótima pergunta. Conversando com colegas, às vezes da faculdade ou de outros ambientes, quais são as metas que você tem no seu dia a dia? O pessoal fala, puxa, eu tenho que trazer novos clientes para o escritório, mas eu não tenho um bom networking, eu não tenho um bom hall de contatos e eu sou muito pressionado a trazer negócios e eu não sei como. Então, acho que o primeiro erro parte de não ter isso vindo da liderança do escritório. Tá bom. E eu acredito que para ser um bom líder, hoje, você precisa de bons dados. Como que eu vou pensar em upselling e cross-selling se eu nem sei quais são os serviços que eu consigo vender melhor, quais são os serviços que mais me trazem receitas? Então, a primeira questão é organizar os seus dados. Quem são os clientes que eu atendo? Quais são? Em que setores? E com isso, você começa a colocar alguns indicadores simples, que para mim são cruciais, como uma taxa de conversão. Quantas propostas eu mando? Quantas são aceitas? Porque se eu não tenho controle do que eu estou fazendo, como que eu vou trabalhar especificamente aquele erro ou aquela falta de efetividade na tentativa de fazer upselling ou cross-selling? Então, se eu tenho uma área que precisa de resgate no escritório, que precisa de um carinho porque não está performando tão bem, então vamos supor, a área trabalhista precisa de um apoio em cross-selling. Os outros sócios já conhecendo e entendendo quais são os setores dos clientes, qual é o tamanho dos clientes, eles conseguem levar essas questões e não vão apresentar, por exemplo, o trabalhista para uma empresa de dono pequena que está começando, que às vezes nem tem questões trabalhistas, às vezes ela tem um funcionário, às vezes... Então, por que você precisa de bons indicadores? Para performar. E sem meta, Leandro, como eu disse anteriormente, fica muito difícil isso entrar no dia a dia, entrar na pele dos sócios para que eles performem. Mais do que isso, não basta você ter bons indicadores pensados e mapeados, e aqui eu vou citar alguns para que o pessoal possa pesquisar. Eu vou trazer aqui algumas dicas, como eu já disse, a taxa de conversão, a taxa de penetração, que nada mais é do que o número médio de áreas controladas por cliente, e o wallet share, quanto que o escritório participa do orçamento do cliente. Esses são 3 bons indicadores para você saber se há espaço para upselling e cross-selling, especialmente o wallet share, que às vezes você já come todo o orçamento de um cliente numa área específica ou com um serviço específico. Não dá para crescer, né? Não dá para crescer, e aí não faz sentido você atacar este. E aí a estratégia pode ser, bom, aqui sim eu preciso de um novo cliente para que essa área tenha maior rentabilidade. E você precisa acompanhar isso regularmente. Porque com bons indicadores, tendo as metas claras, não adianta se você não conversa periodicamente com os sócios e acompanha a performance. Na primeira semana do mês, no meio do mês, às vezes no final, vamos sentar e avaliar o que está dando certo, o que está dando errado. Então, acompanhamento é a chave. E para fazer esse acompanhamento, qual que é o papel do CRM, né? Que é o sistema de gestão de relacionamento com o cliente, né? Que tipo de estrutura mínima ou boas práticas você acredita, Adriano, que um escritório precisa ter para que o CRM apoie nesse desenvolvimento de negócios com a base de clientes atual? Costumo dizer que o CRM é o coração do comercial. Quando eu chego no escritório, eu abro o meu computador, eu vou abrir o e-mail, chat de conversa, o Teams, o WhatsApp,
WhatsApp, o que quer que os escritórios utilizem, e o CRM. Eu vou chegar, eu vou abrir e eu vou entender o que está pendente, o que precisa de ação minha, o que falta conversar internamente para soltar aquela proposta que merece revisão. Então o CRM, ele é crucial para você engajar as pessoas e para acompanhar o que está sendo feito. E a notícia boa, Leandro, é que hoje você tem opção para todos os gostos e para todos os bolsos. Com certeza. Antigamente era caro você ter um CRM, qualquer software basicamente. Hoje Sim. Você tem as mais variadas soluções, com IA, sem IA, gratuito. Você tem uma série de opções que vale muito, uma pesquisa até relativamente rápida. E aí a melhor coisa é ligar para os amigos e perguntar o que você usa, o que faz sentido para você. E a maioria das empresas até te oferece um trial para você ficar ali alguns dias tentando navegar e ver se aquilo adere à sua estrutura. Ponto. O que eu enxergo como crucial para você ter no CRM? Ali, uma estrutura mínima, tá? Tô falando de investimento básico e de controles básicos. Os dados do seu cliente ou dos leads, que possam ser filtráveis para que você avalie, às vezes, por produto ou serviço, por área, por localização, que você tenha as propostas no CRM de fato. Então, funciona muito bem ter um Kanban, ter um funil ali claro de vendas. Se você enxerga via Kanban, você sabe, poxa, eu tenho tantas propostas na mesa, tantas propostas com clientes, tantas propostas em negociação. Esse dado, para mim, ele é crucial, né, com fluxo de acompanhamento, e que o CRM seja um repositório de informações. De nada adianta a gente ter uma ótima reunião com o cliente que ela fica na nossa cabeça. Porque colaboradores vêm, colaboradores vão, e o escritório precisa ter aquilo guardado para saber, bom, aquele cliente recebeu 3 visitas neste semestre sobre esses temas. E Adriano, a gente está falando aqui, né, da importância do cross-selling, né, que ou seja, eu vender uma outra área do escritório, ou upselling, eu vender o mesmo serviço ou a mesma área para o cliente, né, só para contextualizar. Mas agora, vamos olhar para um outro lado da moeda. Em que contextos você considera que eventualmente o cross-selling ou upselling não deveria ser feito? Existe esse tipo de situação que eventualmente forçar uma venda de uma outra área ou de mais serviço pode não ser interessante? Sim, apesar de parecer controverso, há momentos em que vender não faz o menor sentido. Existe uma regra máxima no comercial. Quando não há valor a ser entregue ao cliente, não há motivo para se apresentar uma proposta. Tá. Se ele não tem algo que incomode, se não tem algo que você possa melhorar a vida do seu cliente, não faz sentido você apresentar por apresentar. E tem aquela frase muito, muito clássica, nossa, ele é muito bom vendedor, ele vende geladeira para esquimó. Isso pode ser visto como algo positivo, mas ele não gera, essa venda não gera relacionamento, não gera recompra. Muitas vezes é um tiro no pé, porque ele vai falar, eu não precisava disso aqui que foi vendido, desse serviço tão complexo, me custou grande parte do orçamento e eu não vi valor. E aí é muito difícil de você conseguir uma segunda venda, uma segunda reunião. Então, esse é um ponto que merece muito cuidado. Indo mais além, Leandro, eu não costumo vender para o mesmo cliente logo após uma venda, que, como eu disse anteriormente, não... Você dá um espaço, né? Dá um espaço, porque para gerar ele valor. Precisa respirar para gerar valor, perfeito. Porque eu acabei de chegar lá, teve uma negociação pesada. Hoje a gente tem uma série de tomadores de decisão, então dificilmente você é contratado num telefonema rápido, nas vendas complexas você precisa convencer muita gente, teve todo um desgaste, que é positivo, mas existe um desgaste, vendeu. Precisa ali existir uma entrega técnica que agregue valor ao cliente. Imagina que eu vendo algo hoje, daqui a 2 dias eu já bato na porta de novo desse cliente falando, então, você acabou de me contratar, daqui a 20 dias você vai ver o resultado daquilo, mas eu já tô com uma outra área que, cara, é muito importante para você. Isso pode pegar muito mal. Sempre a gente tem que entender qual é o momento do relacionamento, qual é o momento do cliente. De novo, será que tem uma condição financeira complicada para ele, para o mercado dele? Será que faz sentido conversarmos naquele momento com o cliente? Tudo isso precisa de atenção. E tem um último ponto, Leandro, que é crucial. Parece óbvio, mas não é. Que é? Não recomendo vender aquilo que o escritório não sabe entregar. Porque naquele anseio de apresentar uma nova área que ainda está em formação, ainda o sócio acabou de chegar e você está naquela vontade de aumentar a tua receita. E às vezes o cliente pede, né? Muitas vezes o cliente pede, eu vi que você tem uma área nova, me apresenta. Então a gente... Pode ser uma armadilha, né? Pode ser. O comercial não pode ser emocionado. Então, por mais que exista uma pressão, uma meta, exista toda uma necessidade por trás do próprio escritório, se não estivermos no ponto de bala para entregar algo que gera valor, merece pelo menos uma reunião interna para falar, bom, vamos correr esse risco? Se todos entenderem que faz sentido, tudo bem, mas
via de regra, é bom tomar cuidado. E aí eu acho que nesse ponto me fez pensar num outro aspecto, que é, a gente tem que avaliar o momento da relação, porque eventualmente a gente tá, né, como prestador de serviço num momento da relação com esse cliente, que a gente, por algum motivo, não tá conseguindo gerar valor, a relação foi afetada por algum erro, por algum descontentamento, e aí vir com uma tentativa de cross-selling ou upselling também pode ser arriscado, né, Adriano? Não tenha dúvida. Imagina que você vendeu uma ação judicial, o direito do cliente é bom, a condução do escritório pode ter sido impecável e vem uma decisão ruim. Soa familiar? Acontece. É o famoso, é raro, mas acontece muito. Imagina que naquele momento, naquela semana, não há boa comunicação entre os sócios, eu tô ali naquela frente específica, tive uma decisão ruim pro cliente, o cliente tá com a cabeça inchada desse tamanho, vem um outro sócio e fala, estou indo lá fazer uma reunião de prospecção, vou lá conversar com aquele contato. Imagina o cenário negativo. Então, a tua pergunta é muito pertinente. É por isso que a comunicação interna, uma estrutura colaborativa, tendem a segurar o comercial para fazer novas investidas em momentos não tão adequados. E aí vem aquela pergunta interna que é muito poderosa. A oferta que eu pretendo fazer é boa pro cliente ou somente pro escritório? O ideal é que seja boa para ambos. É o famoso ganha-ganha, né? Claro, e isso que gera valor. E Adriano, pra gente fechar o nosso episódio, que conselhos você daria para um sócio ou líder que quer começar a estruturar uma frente de cross-selling ou upselling dentro da banca, mas ainda está em estágio inicial? Primeiro ponto que eu recomendo, e eu passei por isso quando comecei a atuar com o comercial, é entender quais são os serviços prestados pelo escritório. O que nós fazemos. O segundo ponto é, para quem? Quais são os nossos clientes e quais são os serviços mais rentáveis e os mais fáceis de entregar? Porque ali você pode pensar, será que eu já quero fazer uma venda grande logo de cara ou será que é melhor fazer 5, 10 vendas menores com entregáveis mais simples a nível de cross-sell ou upsell para me familiarizar, para me sentir mais confortável? E aí entra um terceiro ponto. Recomendo começar com aqueles clientes que você tem o melhor relacionamento, com aqueles que você se sente mais confortável e com aqueles que representem o menor risco de perda do cliente, né? Não faz nenhum sentido você pegar a maior carteira logo de cara e tentar ali iniciar a sua jornada de upsell ou cross-sell. Porque se o cliente é complexo, se a venda é complexa, faz muito sentido que se você está começando, chame um sócio sênior, chame alguém mais habituado a fazer isso para te dar dicas, para te levar e avalie se é um bom momento. As pessoas não podem ter medo, os advogados não podem ter medo de vender. Existe essa pecha, existe essa má impressão de que o advogado não quer soar vendedor, mas no fundo nós estamos vendendo os nossos serviços, eu não vou dizer o tempo todo para não cair na vala comum, mas nós estamos vendendo, a nossa imagem diz o que nós fazemos, o nosso site, então conhecer o que é bom para o escritório faz todo sentido para que o cliente seja bem atendido. Muito bom, Adriano, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast, né, e compartilhar suas experiências e os bastidores dessa missão tão estratégica e às vezes, né, muitas vezes na verdade, negligenciada, que é gerar negócio com a base de clientes atual do escritório. Eu que te agradeço, Leandro, um prazer contribuir, espero que o pessoal goste das minhas contribuições. Eu tive a chance de fazer isso no escritório lá no Mansur Murad, eu sou muito grato à Flávia, a minha sócia, que me abriu as portas para fazer isso, que confiou em mim, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre gosto de deixar aberto para as pessoas perguntarem um pouquinho, para conhecerem a minha experiência, e é um prazer contribuir com o Juridicast e com os colegas. Obrigado. E você, ouvinte, se gostou desse episódio, compartilhe com colegas e sócios que estejam pensando em fortalecer o relacionamento com seus clientes e ampliar o potencial comercial da banca. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio do Juridicast. Até breve!